Temos agora para a análise com a ajuda do advogado Manuel Nobre Correia. Doutor, muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa tarde. Já se passaram 10 anos e ainda não houve julgamento. Porquê? Bem, essencialmente por aquilo que é retratado na peça, pelo recurso consecutivo a todos os expedientes possíveis e imaginários que obriguem a uma decisão por parte de tribunais ou de juízes e que demoram sempre algum tempo a ser tramitados. E, portanto, esse recurso incessante a todos os expedientes possíveis que são permitidos pela Lei Processual Penal, evidentemente que vão originar um atraso. Isto não aconteceria se os autos fossem relativamente simples. Simplesmente estamos a falar de uma matéria que é extremamente complexa. Crimes de corrupção, crimes de branqueamento, com uma prova documental que é muito ampla e com uma prova testemunhal que também tem, digamos, um volume considerável. Portanto, este recurso sem medida nestes tipos de processos em que existe um grande volume de prova a considerar, evidentemente dão origem a um atraso igualmente volumoso, neste caso 10 anos, o que para mim é um absurdo num qualquer processo judicial. O que é que está a falhar? Como é que se pode acelerar isto, doutor? Bom, há várias maneiras. Em determinada altura foi pensado fazer uma task force para resolver exclusivamente dedicada a estes processos. Levantaram-se questões que se isso não violaria digamos, a liberdade da judicatura, ou seja, a aleatoriedade que deveria ocorrer na distribuição de juízes e, portanto, acabou por se afastar isso. Mas eu penso que só com magistraturas dedicadas em determinados casos, em exclusivo, é que se consegue ultrapassar. Isso está previsto para a fase de julgamento. Para a fase de instrução, também estava previsto, porque o Tribunal Central de Instrução Criminal só era composto por 2 únicos juízes, nós ouvimos mencionados aqui nesta peça, o Dr. Carlos Alexandre e o Dr. Ivo Rosa. Felizmente, hoje em dia já não é assim. Portanto, este processo foi didático em abrir o Tribunal de Instrução Criminal à magistratura de muitos mais juízes do que aqueles 2 juízes, e recordo que no tempo da Operação Marquês, do seu início, era apenas o juiz Carlos Alexandre, e, portanto, extraímos algumas consequências disto. Agora, na prática, aquilo que se pode fazer agora é decidir rapidamente, porque de facto é impossível impedir que a prescrição ocorra quando passem todos os prazos que a lei permite no limite. E atenção, nós temos aqui uma interpretação muito favorável por parte dos tribunais à, digamos, extensão dos prazos de prescrição. E mesmo com essas extensões dos prazos prescricionais, tem havido uma estratégia que, se é intencional, tem resultado perfeitamente bem para permitir a prescrição de alguns dos crimes pelo qual o arguido vem acusado. Eu penso que neste momento a única coisa que podemos fazer é mesmo acelerar o processo decisório por parte dos juízes. As recusas dos juízes têm que ser decididas em tempo muito mais célere do que aquele que tem sido decidido. E que peso também tem tido o José Sócrates em tudo isto? Bem, José Sócrates tem sido a força motriz por trás de toda esta movimentação processual. Os advogados não fazem nada que não seja uma instrução do cliente. Como se trata de alguém que penso que é reconhecido por todos nós, alguém que, independentemente de todas as outras características que possa ter, é uma pessoa muito combativa. E, portanto, eu admito que tudo aquilo que tenha sido feito do ponto de vista judicial tenha sido uma instrução ou até mesmo uma exigência do próprio arguido. Claro que do ponto de vista técnico não saberá elaborar os recursos, mas pode instruir sempre que exista alguma possibilidade de recorrer, de reclamar, de recusar, que isso seja feito pelos advogados. Portanto, José Sócrates é, por temperamento e pela posição que neste momento ocupa neste tribunal, é evidentemente a força motriz por trás deste processo, da parte no que respeita aos impulsos, aos contributos que a defesa traz para o processo. E do ponto de vista jurídico, como é que podemos analisar o artigo de opinião de José Sócrates? Bem, evidentemente é inconsequente, está cheio de pequenos erros, nomeadamente no que diz respeito àquilo que é o resultado da atuação judicial, mas é alguém que está acusado e que está num crime altamente mediatizado, que sabe que a opinião pública está, obviamente, a apreciar aquilo que é dito acerca dele e que utiliza os meios que tem à disposição, neste caso é uma pessoa com um acesso muito grande à comunicação social, utiliza os meios para contrariar, dar a sua versão dos factos e contraditar aquilo que é propalado diariamente
neste e noutros certames noticiosos, em que se dá uma determinada versão dos factos e ele tenta, digamos, dar uma versão oposta àquela que é normalmente propalada pela comunicação social. O que é que aprendemos com tudo isto, doutor? Aprendemos que temos que acabar, dividir, separar todos os megaprocessos. Tudo aquilo que são crimes que podem, digamos, constituir um acervo probatório que é muito difícil de produzir, tem que se decompor. Neste caso, há aqui crimes que estão juntos, que, na minha opinião, poderiam ser alvo de processos independentes. E provavelmente já teríamos alguns destes crimes todos parados. Agora, isto é o princípio dos megaprocessos. Temos que ter presente que este processo, que não tem um único arguido, eu relembro que tem vários arguidos, acusados e pronunciados e que vão ao tribunal, e, portanto, neste processo, aquilo que deveria ter sido feito teria sido desconstruir a acusação em várias subacusações para permitir o julgamento em separado. Neste momento é aquilo que eu penso que o Ministério Público, agora conduzido pelo Procurador-Geral Amadeu Guerra, tenderá a fazer, acabando com estes monstros jurídicos que, não só do ponto de vista de prova, mas também do ponto de vista do tempo, se transformam num pesadelo judicial.